Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto que interessa a todos nós, mas principalmente se você é um empresário rural. Trata-se de uma lei nova, chamada Lei do Agro, entre outros temas. Eu vou conversar com o advogado, professor André Ricardo Passos, do escritório Passos Estica Advogados Associados. O André também é professor na GV, né, na formação lá de novos líderes, que é uma coisa que a gente precisa, porque desde que eu comecei no agro, os chamados líderes agrícolas continuam os mesmos, mas isso é o meu saco de maldade. André, é muito prazer em te receber. Faz tempo que a gente não conversa, né, porque com essa pandemia, esse negócio todo, mas vamos conversar aqui. Eu em São Paulo, André na quente Ribeirão Preto. Deve estar um pouco mais quente que São Paulo, se bem que hoje melhorou um pouco. André, muito obrigado pela sua atenção, pela paciência. Explica para mim, que eu conheço mal, eu não me dei o trabalho de ler muito bem, de acompanhar muito bem esse assunto. O que tem nessa tal lei do agro? Resch, muito boa tarde. Sempre uma honra falar aqui para a audiência do Mercado Futuro, esse programa tão consagrado já na televisão brasileira e que você apresenta com brilhantismo há tantos anos, né? E a gente sempre acompanha e teve participações em outros programas, e é uma honra estar aqui conversando com a sua audiência. Então, Resch, a Lei do Agro, na verdade, é muito interessante porque ela permite o que eu chamo de uberização dos títulos do agronegócio. Como você sabe muito bem, a CPR de 1994 é o grande título do agronegócio, é o que permitiu ao agricultor e, obviamente, ao sistema privado de financiamento do agronegócio um grande desenvolvimento para financiamento da produção, principalmente no antes da porteira, né? Antes da CPR, o financiamento era escasso, o agricultor dependia de ter balanços, de apresentar garantias baseadas, né, em ativos reais, terra e tudo isso. Após a CPR, o agricultor começa a descontar a produção futura, né, com as empresas de insumos, com as trading companies, com os bancos, né? E aí a CPR promove uma verdadeira revolução. Em 2004, e isso você acompanhou bem, que você conhece profundamente esse assunto, foi criada a Lei dos Novos Títulos do Agronegócio, consolidando esse sistema, a Lei 11.076, que além da CPR, que é a base de todos os títulos, trouxe o CDCA, Certificado de Direito Creditório do Agronegócio, o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que agora está sendo mais utilizado, né, está em voga, a LCA, né, que é o CDB do agronegócio que os bancos emitem. E qual é a inovação da 13986 de 2020, de abril de 2020? É a uberização dos títulos. Por que uberização? Na esteira da eletronificação, né, esses títulos eram cartulares, né, eram papéis, né, que você registrava em cartório, etc. E a partir da 13986, cria-se um mecanismo do título eletrônico ou escritural. E a partir de então, eles são registrados agora numa plataforma eletrônica na B3. Não necessitam, para ter validade jurídica, de ir para um cartório, de ir para um RGI. Obviamente, se tiverem garantias de lavoura, penhor de safra, etc., essas garantias vão precisar ser formalizadas via cartório. Mas as próprias plataformas eletrônicas, como o Bolsa Agro CPR, por exemplo, aí da Bolsa Brasileira de Mercadorias, já faz esse registro de forma eletrônica, de modo que você tinha, por exemplo, uma formalização de uma operação de financiamento agrícola, às vezes de um confinamento de gado, ou muitas vezes de uma operação mais curta, como safrinha de milho, e você demorava de 30 a 45 dias para poder formalizar a operação, e muitas vezes essas CPRs ficavam de gaveta, né? A famosa CPR de gaveta, que você sempre ouviu falar. E agora não. Com essa uberização, essa eletronificação, essas plataformas, esses títulos são registrados em 20 minutos, em 20 minutos, não só nos links da B3, né, que são disponibilizados diretamente via o Bolsa Agro CPR, por exemplo, mas também nos cartórios, através de pacotes de dados eletrônicos que vão até o cartório. Então,
Hoje, essa CPR uberizada está ao alcance de um aplicativo, está ao alcance de um programa de computador na mão do produtor rural que está lá no campo e que pode se financiar agora muito mais livremente e não depender mais, então, das operações de troca, daquela relação comercial em que ele acaba preso, né? Aquela história que a gente brinca no agronegócio, que vai descontar uma CPR no Banco do Brasil, às vezes levava um título de capitalização, levava, né, um seguro de vida. Agora não, agora o agricultor simplesmente emite essa CPR, ele pode negociar ela de forma eletrônica, né, no próprio Bolsa Agro CPR, por exemplo, se for uma CPR física, ou pode descontar em outras operações, securitizar essas operações. Isso foi uma revolução muito grande, tanto que a partir de 1º de janeiro de 2021, esses títulos, esses registros passam a ser obrigatórios, né? Agora, para CPRs num determinado valor. O Banco Central normatizou isso, né? E isso, então, de CPRs a um valor de R$250 mil, por exemplo, acima disso, elas começam a necessitar de registro eletrônico para ter validade jurídica, né? Plena, né, e eficácia jurídica plena por conta dessa normatização. Então, você desapareceu com as CPRs de gaveta, formalizou o mercado, gerou um maior acesso do agricultor, né, aos financiamentos e ainda criou, na esteira desses títulos, né, eletrônicos, títulos escriturais, a possibilidade, por exemplo, de você fazer garantias imobiliárias, títulos imobiliários, vinculados à propriedade do agricultor para poder oferecer em garantia aos financiadores. Enfim, a Lei do Agro realmente foi uma verdadeira revolução em termos de facilitação do processo creditório e de facilitação do fomento do sistema privado de financiamento do agronegócio em detrimento do sistema tradicional, do sistema público, né? Daquele crédito oficial. Ou seja, isso é refletido, por exemplo, no aumento de escala do financiamento de custeio, do financiamento de safra, refletido no Plano Safra recentemente aprovado, que aprovou valores muito maiores, inclusive até para o financiamento, por exemplo, do Pronafiano, da agricultura familiar, que isso está ao alcance, inclusive, através de um aplicativo, desse agricultor familiar, não só do agricultor familiar, mas dos grandes agricultores também, que sempre financiaram a sua produção a partir de CPRs, hoje CPRs uberizadas, CPRs eletrônicas e ao alcance do dedo do agricultor lá no campo, as fazendas eletrificadas, as fazendas com internet, etc., que ele pode continuar produzindo, continuar no local dele, não precisa se deslocar para os grandes centros, emitir essas CPRs, negociar essas CPRs todas através de plataformas próprias para isso. Registro eletrônico na B3, essa foi uma grande revolução que foi ladeada a partir de setembro agora de 2021 por outra revolução, que é o FIAGRO, né? Lei 14.130, que foi promulgada recentemente e que dá um acabamento a tudo isso, né? Que começa a empacotar tudo isso sob a forma de fundos para o investidor no mercado financeiro de capitais, então poder acessar não só os títulos, como a gente já falou agora, que podem ser descontados pelo produtor diretamente no mercado, mas também através da compra e aquisição de cotas de fundos. E é esse o cenário que a gente tem hoje com essas recentes reformas de 2020, da 13986, da Lei do Agro, né, a chamada Lei do Agro, e agora, de setembro de 2021, projeto de lei até a promulgação, de setembro de 2021, não, perdão, de setembro de 2020 até a promulgação agora, em meados de junho de 2021, do FIAGRO, que possibilita, então, que você pegue esses títulos, empacote eles sob a forma de fundos em toda a etapa da produção. Tem os FIAGROs imobiliários, que representam terras, os FIAGRO títulos, que representam esses títulos do agronegócio, que podem negociar, e os FIAGRO investimento, que podem investir em fundos que investem no agronegócio, e empresas que investem no agronegócio, como a Agritex, por exemplo, ou até empresas de capital aberto que estão na Bolsa, são empresas como Usina São Martinho, Raizen, etc., que são empresas vinculadas à cadeia ampla do agronegócio, FIAGRO, fundo de investimento na cadeia do agronegócio, e, portanto, alberga desde o antes da porteira até o depois da porteira, como os títulos do agronegócio concebidos lá em 94, a partir da CPR. E aí a gente tem o conjunto formado, montado desses títulos, mais o FIAGRO,
que redundam num sistema privado de financiamento do agronegócio muito mais eficiente e que vai carregar muito mais recursos ao agricultor, barateando o crédito no final das contas. Não sei se eu fui muito longe, se eu fui muito longo, perdão, interrompa. Não, agora eu entendi tudo. Agora você me deu a. Eu não para mim estava meio solto, né? Quer dizer, por exemplo, os pequenos investidores, pessoa física que eu conheço, a menina dos olhos dele é um negócio chamado LCA, só porque não paga imposto de renda, né? Não rende muito, mas também não tem imposto de renda. E agora que você me explicou, desde a CPR original lá, criada pelo nosso amigo Roberto Machado, o Bob, que você conhece bem. Sim, opa. Até hoje, quer dizer, agora arredondou, você vai precisar investir, por exemplo, necessariamente num título no LCA ou no que seja. Você pode comprar uma cota num fundo que, entre outros investimentos, tem também no agro. É por aí que vai funcionar. Também compra LCA, entendeu? Claro, você tem essa opção. E você vai ter o benefício fiscal da mesma forma que tem o benefício fiscal da LCA. Então está tudo amarrado para poder aquele investidor poupador médio que está nas cidades, que quer participar desse ciclo virtuoso do agronegócio, conseguir acessar o agronegócio e ele não vai mais ter só a opção de investir em fundos imobiliários de shopping centers, né? Fundos imobiliários de condomínios de apartamentos, mas ele vai ter a opção de investir em fundos que investem em LCAs, fundos que investem em CRAs, fundos que investem em CPRs, fundos que investem em terras, né? Isso é muito interessante, porque isso faz com que o produtor rural acesse novos recursos, né? Sim. E que esses recursos que estavam em outros mercados sejam carreados ao campo, né? Eu tenho duas dúvidas aqui, mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já. Eu converso com um advogado, professor da GV, doutor André Ricardo Passos, do Passos Estica Advogados Associados. Nós voltamos rapidamente, até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Como você já sabe, meu entrevistado é o doutor André Ricardo Passos, do escritório Passos Estica Advogados Associados, é professor da Fundação Getúlio Vargas e está me esclarecendo, eu vou brincar com ele, está iluminando a minha cabeça, explicando como é que é esse novo sistema de financiamento do agro. André, duas dúvidas eu tenho. A primeira é a seguinte: os 200 bilhões aí do crédito rural oficial, sei lá, 200, acho que é por volta de 200 bilhões de reais, eles fazem parte disso ou isso é uma outra história? Outra coisa, porque se for outra história, se ele faz parte, tem todo aquele negócio lá que eu acho que trava um pouco, que é taxa de juros oficial e tal. Quando você vai para um fundo, o risco é outra conversa, né? Isso por um lado. E segundo, com a plataforma, se eu entendi certo, se não você me explica de novo, o produtor, o empresário rural, está lá, sei lá, Rio Verde, Lucas do Rio Verde, e não importa. Sinop, Sorriso. Sinop, Sorriso. Aí ele diz assim, bom, eu vou vender 30% da minha safra que eu vou ter, eu vou pegar um título aí, eu vou arrumar um financiamento para isso. Ele entra na plataforma e oferece. Aí você que tem dinheiro, vai lá e fala, isso aqui é interessante, e compra, é assim? É assim. A única é muito simples. Ele só precisa ter um cadastro numa das corretoras vinculadas à BBM, né? Que são as corretoras que você utiliza então para transacionar os produtos. Como o CPR física é produto, no final ele emite e pode transacionar e pode ofertar no mercado esses títulos. É simples como isso, né? Basta se inscrever numa corretora e ter acesso ao aplicativo Bolsa Agro CPR através do computador ou através até mesmo do smartphone. Simples como isso. Muito, muito boa a sua pergunta. Porque, e garantia? Como é que funciona a garantia? Então, a garantia
tudo vai depender do financiador, né? Então, assim, obviamente, na CPR eletrônica, você vai ter todos os campos para preenchimento de todas as garantias. Então, você vai ter hipoteca, você vai ter o penhor de safra, você vai ter a alienação fiduciária, todas as garantias. A depender, obviamente, do perfil de crédito desse produtor e a depender, obviamente, do financiador, essas garantias vão poder ser preenchidas de acordo com a combinação entre ambos, ou seja, a partir do momento em que o produtor vai à corretora, obviamente vai endereçar esse assunto com ele para ele poder fazer essa emissão. Inclusive seguro, né? Seguro garantia, seguro cedular, seguro de CPR, pode ser feito na própria plataforma, seguro safra, né? Então, isso pode ser acoplado já de forma eletrônica, e aí você tem o produtor vai preencher lá as informações necessárias e a seguradora que está atuando no Bolsa Agro CPR, né, a corretora, vai junto à seguradora e vai conseguir uma pólice de seguros vinculada a essa CPR eletrônica. É extremamente fácil, rápido, diminui a burocracia e diminui o custo. Você imagina, Reis, que você, para emitir uma CPR, registrar em cartório, demorava 30 e tantos dias, tinha que contratar advogado, né? Tinha que ir lá no departamento jurídico. Isso é bom para você. Reconhecer firma e tal. Hoje, por exemplo, dependendo da plataforma, custa R$50, Resh. Custa R$50 o registro eletrônico, isso democratiza. Isso acaba com a CPR de gaveta, né? Formaliza todo o processo e traz, então, uma abertura, que aí eu vou encaixar na sua pergunta, né? Para que, então, os agentes privados consigam financiar, através de recursos privados desvinculados desses recursos oficiais, que são taxas de juros pré-definidas, com um custo menor para o agricultor, na medida em que ele consegue enxergar o sistema como um todo, consegue enxergar as garantias, consegue acoplar seguros, ele consegue baratear os custos de registro e, principalmente, consegue entender o agricultor como um todo, até porque todas as informações vão estar postas num sistema de bolsa. E hoje você tem a lei de acesso a informações, o agricultor autoriza o acesso a essas informações, você vai ter o cadastro positivo, né? Que também é uma inovação, que vem a vincular, então, essas instituições registradoras e emissoras desses títulos eletrônicos. Então, no final, é um ciclo positivo, é um ganha-ganha que vai permitir que o agricultor deixe cada vez mais o crédito oficial e caminhe para o sistema privado de financiamento do agronegócio, abrindo aí um leque enorme de opções para o agricultor, diminuindo o custo e deixando ao governo, então, a opção de carregar menos recursos ao crédito oficial e utilizar esses recursos para financiar obras tão necessárias de financiamento ao saneamento público, à educação, à saúde, né? Estamos vivendo um momento de pandemia, uma discussão ainda agora em CPI, olha, recursos foram desviados para a saúde, não foram, porque esses recursos são escassos, né? E, de certa forma, o crédito oficial, ele garimpa esses recursos que estão no sistema financeiro nacional, né? No compulsório dos bancos, e carreia para o agronegócio brasileiro e vai poder carregar esses recursos para outros setores, abrindo espaço no orçamento e gerando, então, o impacto mais positivo ainda do agronegócio, não só o impacto direto, a gente chegou aí, foi noticiado semana passada, 1 trilhão, né, de valor envolvido na produção agrícola desse ano. Você imagina, e esse impacto positivo desse 1 trilhão em termos de empregos, impostos, em termos de encadeamento na cadeia ampla do agronegócio, abrindo espaço, inclusive, no orçamento para recursos públicos serem direcionados, então, à educação, saúde, habitação, que é um sonho nosso de consumo no Brasil, né, que a gente sempre discute. Qual é a melhor política para você fazer isso? Investir em educação, ao mesmo tempo investir em atividade produtiva. Está aí, o caminho é o agronegócio e você destravar o sistema de financiamento do agronegócio, caminhar cada vez mais para o sistema privado. Isso já foi antevisto lá pelo BOB, você lembrou bem, em 94, reforçado pelo professor Roberto Rodrigues enquanto ministro da Agricultura, através da lei dos novos títulos do agronegócio de 2004, que já embute esse sonho, né, de caminhar cada vez mais para o sistema privado de financiamento do agronegócio e, como política de Estado, continuando agora no governo atual, né, com o Ministério da Agricultura, o trabalho que a ministra
tem feito um trabalho de excelência, diga-se de passagem, culminando na lei aí dos novos títulos do agronegócio, do FIAGRO, que com certeza vão adicionar mais recursos privados para o financiamento do agronegócio, deixando livres recursos públicos tão caros, né, que o Brasil necessita tanto, né, para o seu desenvolvimento de educação, saúde, habitação e tudo aquilo que a gente precisa, né? Doutor André, só um comentário apenas. Você tem sotaque carioca, acho que você é carioca. Sabe que eu estou gostando muito do desempenho do seu colega, o neto do Roberto Campos Neto. Eu acho que ele está fazendo algumas coisas muito interessantes, modernizando a lei do câmbio brasileiro. Ainda pode avançar, porque não vejo motivo para a gente não poder ter conta em dólar. Mas, enfim, isso é outra história. Mas estou gostando muito dele, viu? E estou relendo o livro do avô dele, que é uma bíblia de 1400... Lanterna de proa, fantástico. E os 470 páginas de inteligência e bom humor. Mas vamos a outro intervalo, e eu só queria acrescentar nisso que você está dizendo, que nos últimos anos aí, recentes, os grandes empresários que têm um pouco mais de poder de negociação, eles já estão saindo fora do crédito rural, porque quando a taxa de juros Selic estava a 2%, eles conseguiam uma taxa inferior ao que se obtinha no crédito rural, que é o que você acabou de falar. Mas um intervalinho você já comenta já. Gente, é isso, eu converso com o doutor André Ricardo Passos. Vocês veem que aqui é um programa que eu estou gravando uma vez por semana, mas os entrevistados, uma fera melhor do que a outra. Vamos ao intervalo e eu volto já já. Ok, gente, nós estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o doutor André Ricardo Passos, do Passos Estica Advogados Associados, falando aí dessa novidade que eu não tinha ideia da dimensão que essa lei do agro, esses fundos, o FIAGRO, vão ter, com certeza, terão no financiamento. Vai mudar muito essa questão do crédito rural para os agricultores brasileiros. É uma questão que eu sei que está melhorando, a ministra Tereza Cristina está fazendo um trabalho excepcional, eu acho que ela já não aguenta, porque eu já elogiei ela algumas vezes e alguém foi contar para ela. Então, a última vez o entrevistado meu falou, olha, eu tive no programa do Hash, ele elogiou a senhora, ela falou, já sei, ela já não deve estar aguentando mais, mas o trabalho é bom. O que eu acho que é um passo que ainda precisa ser fortalecido no agro brasileiro, ele é muito bom, muito competitivo, não tem para o agro brasileiro, é a agricultura tropical. Como é que tem alguma coisa a ver? Eu acho que a única coisa que é um gargalo, o gargalinho ou gargalão, é o seguro rural. Essas novidades mexem no seguro rural? Então, Hash, acabam por mexer no seguro rural, na verdade, né? Porque você, ao criar um sistema de informações amplo, né? Todo registrado em bolsa, transparente, acesso à informação, lei de acesso à informação recente, né? Cadastro positivo recente, né? E juntando com, vamos dizer, com recursos mais amplos ao agronegócio, o problema do seguro rural é que o seguro rural, como o próprio nome diz, né, por depender de resseguro, depender de financiamento do governo, ele sempre competiu com crédito oficial, né? Então, à medida em que essas novidades trazem um maior afluxo de outros recursos privados que estavam investindo em outros setores da economia brasileira, que não vão tão bem como o agronegócio, e que passam, né, a competir com o agronegócio, e a possibilidade, então, do pequeno poupador, do investidor urbano, fazer essa participação, ter essa participação plena no agronegócio, desonerando, então, o governo de carrear muitos desses recursos oficiais para o agronegócio, obviamente isso vai intensificar, né, a possibilidade do governo aumentar, então, a cobertura do seguro rural nas áreas que necessitam, que são áreas climáticas, etc. Em detrimento, né, independentemente dessa questão, obviamente, seguradoras, né,
com a parte do resseguro brasileiro, o resseguro sendo feito por empresas estrangeiras, inclusive no Brasil, aumentando todo esse rol de opções, né, de seguros agrícolas, feito por seguradoras, inclusive multinacionais aqui no Brasil, que são ofertados, inclusive, em plataforma na Bolsa Agro CPR. Obviamente, você tem um ambiente muito salutar para o seguro privado, sem que você precise de políticas de fomento do seguro rural, que aí é uma outra questão que facilita você ter, né, bolsões, né, por exemplo, onde você tem algum problema climático, como a região sul, muitas vezes com geada em relação ao trigo, algumas regiões do Paraná em relação a geadas no café, está acontecendo agora, né, nesse momento, algumas regiões lá da região nova do Mapitoba, né, que a gente chama, né, Maranhão, Piauí, Tocantins, Oeste Baiano, etc., que às vezes tem problemas de regimes de chuvas, etc., você focando esses recursos que vão deixar de ser carreados ao crédito oficial por conta de um maior fluxo de recursos privados, dos novos títulos do agronegócio, dos títulos uberizados, dos FIAGRO, e então dispensando o crédito oficial desses programas, o governo obviamente vai poder investir no fomento desse seguro e você então vai aperfeiçoar esse sistema, como você bem notou, que há uma carência efetiva nessas regiões em que a gente tem algum tipo de questão climática, né? De algum tipo de questão que pode ensejar aí uma perda de produção e aí você tem risco de performance, que, aliás, é o maior risco do agronegócio brasileiro, né? Que o agronegócio produz bem, com competência dentro da porteira, e o nosso maior risco é exatamente esse, é o risco climático, e que é um risco mitigado hoje por uma série de instrumentos, mas, obviamente, o mais importante deles, o seguro rural, carece de um desenvolvimento maior, como você bem notou. Porque se você pegar no mundo, né, o seguro rural, na verdade, ele é o prêmio do seguro rural. Quem paga nos Estados Unidos praticamente é o governo, né? É isso. Mas eles são ricos. A gente é rico, mas poucos põem a mão no dinheiro. Eles não, eles democratizaram o dinheiro de uma maneira mais ampla. Com relação um negócio que eu gravei recentemente, um pequeno boletim, que, aliás, eu te convido para visitar aí minha rede, é www.programamercadofuturo.com.br. Eu gravo boletins diários lá. Eu gravei um dizendo que o agro brasileiro é muito bom e tal, mas não é super-herói. Como é que você deu muitos dados positivos. Nós temos coisas muito boas acontecendo. Por outro lado, nós temos problemas. Eu fiz um programa inteiro sobre reforma tributária, reforma fiscal. Nós temos essa inconstância, essa coisa política meio complicada. Um dia o dólar sobe 2, outro dia ele cai 3, o Ibovespa vai a 130, depois vai acho que está a 6,25 hoje. Essas coisas atrapalham o agro, né, doutor André? Então, Resch, na verdade, essas coisas atrapalham a economia como um todo, né? Porque economia, cenário econômico, para você investir, pressupõe certeza, né? Pressupõe estabilidade, né? Como um todo. O agronegócio, historicamente, se a gente olha o Brasil desde a década de 70, não é nenhuma surpresa esse ambiente institucional conturbado brasileiro. E o agronegócio, a agricultura tropical, como você bem lembrou, né, as varietais da Embrapa, o ministro Alisson Paulinelli, inclusive, indicado ao Prêmio Nobel, né, por conta da Embrapa e etc., do sucesso da agricultura tropical, sempre conviveu com essa instabilidade. O que acontece no direito do agronegócio é que nós temos, a despeito dessas instabilidades, que eu chamo de instabilidades sazonais ou estabilidades não estruturais, né? Sempre teve uma estrutura legal muito consolidada, ou seja, eu brinco que é um bolo de noiva, né? Desde a legislação lá do produtor rural, da definição do que é produtor rural pessoa física, o Decreto-Lei 1248 de 72, que permitiu as trading companies, na época que o câmbio era rígido, você não podia negociar sem permissão do Banco Central a fazerem, né, internalização de recursos, né, para importação ou exportação de produtos, com registro na antiga Cassex, né, dessas trading companies, é de 1972. Aí você tem toda
a legislação societária, né, que cria o mercado de capitais a partir de 1976, né, 6404, o Decreto-Lei 1598 de 77, que já traz no seu bojo a questão do livro caixa do produtor rural, pessoa física, né, que é um regime consolidado desde a década de 70. Então, assim, na verdade, esses aspectos conjunturais, eles colidem, obviamente, com essa estrutura posta, normativa, que eu falo que é o plexo normativo do direito do agronegócio, que é consolidado e que vem como um bolo de noiva até chegar a lei do Fiagro agora, né, de 2021. E obviamente, para os investimentos de longuíssimo prazo, né, por exemplo, para você investir em floresta, por exemplo, né, dependendo da floresta, você corta com 7 anos, corta com 14 anos, corta com até 30 anos, né, a floresta. Nesse investimento de longuíssimo prazo, você tem um ruído maior dessas questões, que são questões conjunturais, mas a questão estrutural do agronegócio, as políticas de Estado, a legislação atinente ao agronegócio está posta desde a década de 70. E eu acho, obviamente, torcendo daqui do meu cantinho para que esses ruídos dissipem-se, né, cada vez mais, e os governos entendem que eles precisam governar para ter estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade econômica. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, precisa sempre conferir essa estabilidade jurídica, né, ao invés de às vezes, adicionar um pouco de incerteza, né, com algumas decisões, né, mas o Supremo também tem sido chamado para um jogo que não é o jogo dele, que é o jogo político, né, muitas vezes em excesso, né. O Supremo é o legislador negativo, que a gente chama, ele só age quando provocado, ou seja, o Supremo fica lá quietinho, né, de braços cruzados. Ele só age, ele só profere uma decisão se alguém for lá provocar e entrar com uma petição pedindo que o Supremo se manifeste. Então, assim, os partidos políticos, na verdade, que vão demais ao Supremo, né, ao invés de resolverem as questões no jogo político. Mas isso é uma questão institucional que a gente convive no Brasil desde, né, dos idos da redemocratização, você sabe disso, né, melhor do que ninguém, e que, obviamente, interferem de alguma forma, mas no agronegócio brasileiro não. E respondendo à sua pergunta, claro que podia ser melhor, claro que isso deve ser melhor no tempo, né? Mas também é claro que o produtor rural brasileiro e as autoridades que cuidam do agro brasileiro, né, os ministros da Agricultura, né, as secretarias de política agrícola, né, têm procurado, né, os players do agronegócio, né, as empresas que investem no agronegócio, etc., têm procurado aí fazer com que esse plexo normativo, que essas normas do agronegócio tão consolidadas sejam aplicadas, e os tribunais vêm aplicando, viu? Vêm aplicando a CPR, por exemplo, é um título de 94, recentemente, na 13986, veio uma emenda que era um veto presidencial dizendo que uma CPR, por exemplo, um financiamento de CPR não pode ser objeto de um pedido de recuperação judicial do produtor rural, somente em caso fortuito, força maior, ou alguma questão que ele não poderia prever, né, quando da emissão da CPR. Ou seja, isso confere segurança jurídica. E os tribunais têm interpretado isso de modo a conferir também segurança jurídica a quem financiou o agronegócio brasileiro, é o próprio produtor rural. Então, a despeito dessas interferências de ordem conjunturais, a nossa política de Estado, a estrutura jurídica do Estado brasileiro voltada para o agronegócio é muito eficiente, funciona bem e está consolidada, e é nisso que o agricultor brasileiro se fia e os financiadores do agronegócio brasileiro se fiam para poder aí olhar o horizonte e carregar cada vez mais recursos privados ao agronegócio brasileiro, um caso cada vez maior de sucesso. Dito isso, doutor André, nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer muito, foi um belíssimo programa, primeiro capítulo, né? A gente volta a falar aí daqui a alguns dias, mas foi um programa, para mim, muito esclarecedor. Eu fico muito grato a você por isso, que eu passei a entender o todo, eu estava vendo as coisas separadas, agora eu entendi. Muito obrigado, fique aí que a gente conversa daqui a pouquinho sem gravar, e sucesso para você. Até a próxima oportunidade, tá bom? Meu amigo, muito obrigado. É sempre uma honra falar para a sua audiência e conversar com você. Ilumina a gente, né? Usando da sua palavra, sempre ilumina a gente. Muito obrigado. Eu adorei a expressão uberização do crédito, mas isso aí a gente discute outro dia. Gente, ó, tá aí mais um programa. Conversei com o doutor André Ricardo Passos, do escritório Passos
Estica Advogados Associados. Toda semana tem um programa novo. Até o próximo. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até.